Olá, queridos irmãos. Mais um dia nós começamos o nosso culto de quarta-feira e eu gostaria de fazer uma leitura com vocês de um texto bíblico. Está lá no Salmo 139, nos versículos 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Nós temos esse Deus que se relaciona conosco tão de perto. E nós podemos nos relacionar com Ele também. A gente pode, talvez, ter tido um tempo que só ouvíamos falar sobre Ele. Mas eu te incentivo e eu oro ao Senhor para que você caminhe com Ele. Porque esse Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele conhece os nossos caminhos. Então vamos cantar sobre isso e vamos nos colocar diante de Deus mais uma vez. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, Jesus. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Obrigada, Senhor, por estar conosco, por caminhar perto de nós. O Senhor não está longe, o Senhor está perto daqueles que o buscam. Muito obrigada, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome, nós adoramos ao Senhor, que é grande, que é digno de todo louvor, Pai. Nós queremos mais uma vez aqui em nossos lares declarar: só tu és digno de louvor, Pai. Vamos cantar grande ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Mais uma vez queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Glória a esse Deus que é maravilhoso. Olá, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Quem Sou Eu? Nossa Identidade em Cristo, do autor Jerry Bridges. Na semana passada, nosso irmão Gladson nos trouxe o estudo do capítulo 6, Sou Santo. E nos próximos minutos, veremos um pouco do capítulo 7, Ser Servo de Cristo. O texto base para nosso estudo se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. Peço que me acompanhem, por favor, na leitura desse versículo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Gostaríamos de dividir esse estudo em 3 partes. Na primeira parte, ser servo. Na segunda parte, chamado. Na terceira parte, ser separado. Na primeira parte, ser servo. Essa palavra servo pode ser traduzida por escravo.
Quando nos deparamos com essa palavra escravo, de imediato nos leva a associá-la a um período nebuloso que o nosso país viveu há muito tempo atrás, o período da escravidão. Mas na cultura romana, no contexto romano, ser escravo não era tão difícil, não era tão humilhante assim, porque embora os escravos estivessem ligados aos seus senhores, eles podiam comprar a sua liberdade. Mas por que Paulo se intitulou servo do Senhor? Porque o apóstolo, em seu ministério, ele servia as pessoas e, consequentemente, ele servia a Cristo dessa forma. Mas será que qualquer pessoa, em sua jornada diária, qualquer pessoa em seu ofício diário, pode se considerar um servo ou uma serva de Cristo? Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura da carta aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos de 22 a 24. Por favor, me acompanhe nessa leitura. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Observe que a passagem diz que deve-se trabalhar com sinceridade, temendo ao Senhor, e trabalhar de coração como se fizesses ao Senhor. E no final ela diz servir a Cristo, o Senhor. Qualquer carreira vocacional, se seguida dessa forma, conforme lemos em Colossenses 3, podemos dizer sim que estamos servindo a Cristo nesse aspecto. Um exemplo, uma ilustração que o autor do livro nos traz, uma ilustração muito interessante, é de um vendedor de automóveis que antes de sua conversão, logicamente é que o foco dele era vender automóveis. Ele focava naquela comissão, né? No final ali de cada venda, ele focava nessa comissão. Mas depois da conversão desse vendedor de carros, o foco dele passou a ser outro. Ele passava a ajudar os clientes na sua real necessidade de comprar, adquirir um veículo e também se preocupando com a saúde financeira daquele cliente. Percebam que o foco mudou. E dessa forma, servindo aos clientes, o vendedor estaria consequentemente servindo a Cristo. Podemos fazer a diferença em qualquer segmento que nós estejamos. Basta seguirmos conforme lemos anteriormente o capítulo 3 da carta aos Colossenses. E num cenário de isolamento social, também podemos servir a Cristo. Basta realizarmos um trabalho com qualidade, crendo que o nosso Deus se agradará de nosso esforço. Em segundo lugar, chamado. Paulo diz que foi chamado para ser apóstolo. Essa palavra chamado, ela está na voz passiva, o que quer dizer que alguém realizou essa ação de chamar. Logicamente que foi Deus. Os escravos romanos, a quem Paulo se compara, eles tinham trabalho na casa dos seus senhores, desde tarefas mais simples até tarefas um pouco mais complexas. Então, quando Paulo se apresenta como servo de Cristo, ele tem a noção clara de que há de desempenhar uma função no reino a ele designada. E nós sabemos disso porque ao longo da carta, o apóstolo ele continua falando do seu chamado, ele continua falando de sua missão. Quando observamos pastores, quando observamos ministros nas mais diferentes áreas da igreja, adoração, crianças, missões, quando observamos os missionários,
nas chamadas atividades para-eclesiásticas, podemos ver perfeitamente que há um chamado de Deus para essas pessoas em seu serviço. Sim, diferente dos apóstolos, porque nesse caso dos apóstolos foi um chamado especial, um chamado específico para que esses fossem os fundadores da igreja no Novo Testamento. Mas e quantas pessoas que não possuem um ministério vocacional conforme esses que citamos anteriormente? Será que essas pessoas não possuem nenhum chamado? Entendemos que sim, essas pessoas possuem um chamado sim, porque caso contrário, poderia configurar uma espécie de segunda classe no reino de Deus, o que não é o caso. Sim, na eternidade haverá diferentes formas de recompensas, mas não pela função que desempenhamos aqui, mas sim como desempenhamos as nossas funções enquanto aqui estivermos. Em terceiro e último lugar, ser separado. O apóstolo Paulo, ele entendeu que fora separado para proclamar e defender o Evangelho. Algum dia você pode perceber que Deus o separou para algum propósito específico. Ou caso isso já tenha ocorrido, eu o encorajo a estar abraçando esse propósito, para estar assim servindo a Cristo. No Antigo Testamento, líderes como Moisés, Josué, Davi foram chamados servos do Senhor, e isso foi uma grande honra. Servir ao Senhor faz parte da nossa identidade. E para concluir, servir é uma das atividades mais difíceis no processo de santificação. Nós dependemos do Senhor para que vivamos uma vida em seu serviço. Num contexto tão difícil em que vivemos, experimente servir ao próximo e você vai ver o agir de Deus em sua vida. E que Ele nos ajude a estarmos deixando de lado o nosso orgulho, estar deixando de lado o nosso egoísmo e que vivamos tão somente para servir as pessoas e estar servindo consequentemente ao próprio Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui. Muito obrigado a Deus pelo privilégio, Pai, de estudarmos e aprendermos um pouco mais de Ti, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que Tu nos ajude a entendermos a Tua vontade e que vivamos, ó Pai, uma vida ao Seu serviço para a Sua honra e Sua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor nos abençoe.